Então disse Jesus: o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram loucas e 5 prudentes. As loucas, tomando as suas lamparinas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. Tardando o noivo, os irmãos e as irmãs, com a paz do Senhor, gostaria de dizer a vocês que estou muito feliz por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui para fazermos o encerramento do nosso trimestre. Também gostaria de agradecer ao nosso pastor Osmário José da Silva pela confiança de nos dar esta missão, não é? De encerrar o trimestre, um trimestre marcado por muitas agruras com esta pandemia, com essas dificuldades que temos enfrentado ao longo desses dias no nosso país e no mundo, mas agradecemos ao Senhor por estarmos aqui, por estarmos vivos, por estarmos com saúde, por termos escapado, não é? E da seta, das enfermidades, e o Senhor teve misericórdia de nós. E aqui estamos, esperando a volta do Senhor. E, por incrível que pareça, não é este o tema da nossa lição de hoje? A vigilância conserva pura a igreja. E essa vigilância tem a ver com o retorno da vinda de Jesus. Aliás, a leitura da nossa lição trata das 10 virgens, como vocês já viram nos slides de introdução da nossa lição. Então, nós falaremos sobre a importância da vigilância, sobre a importância dos crentes estarem atentos em todo o tempo para a vinda do Senhor. E a nossa lição, desde o início, ela trata dessa questão da vigilância, porque o crente que está vigilante é um crente que está cuidando de todas as questões que aparecem no meio do seu caminho. É o crente que está cuidando de todas as questões que surgem na sua trajetória. Então, nós vamos fazer uma revisão do trimestre e vamos apontar algumas questões que surgiram na vida dos nossos irmãos, Esdras, Neemias. E por que, então, não começar por Daniel? Palavra-chave do nosso trimestre são palavras que dizem respeito às virtudes teologais às quais Paulo se refere, que são: agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas a maior destas é o amor. Então, o que é que nos mantém firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, esperando Jesus voltar? O que é que nos faz esperar Jesus e ter disposição para continuar trabalhando para Ele, buscando a sua face, atentos para as bênçãos lá de cima, atentos para as bênçãos que vêm lá do alto, deixando de buscar as coisas que são da terra, quando Paulo diz assim: buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra, porque agora os nossos olhares estão mais atentos para o alto, de onde virá Jesus, do que para este mundo, porque já sabemos que daqui
não há nada reservado para nós, porque aqui neste mundo, o que está acontecendo é prenúncio daquilo que havia de acontecer. É prenúncio que anuncia o retorno do noivo. Então, temos fé que o noivo virá. Temos esperança que o noivo virá. E amamos o noivo. E é por isso que ficamos firmes no nosso propósito de aguardar o noivo, porque o amamos. E aquele que me ama, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, se nós somos morada do Senhor, se o Senhor habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós, o Espírito Santo já nos adornou com os dons do Espírito, que nós, a Rebeca, a noiva do Senhor, e somos adornadas com os dons do Espírito, estamos aguardando o momento de irmos ao encontro do nosso Isaac, do nosso noivo. É porque nós o amamos, é porque temos esperança, é porque temos fé e acreditamos. Porque aqueles que não acreditaram, aqueles que não tiveram fé, aqueles que não tiveram esperança, olharam para trás. Olharam para trás, estacionaram, ficaram no meio do caminho. Mas nós não, nós estamos caminhando rumo à terra prometida, caminhando rumo ao encontro do noivo, porque esperamos Jesus, porque amamos Jesus, porque temos um compromisso com Jesus. Então, vamos lá, começando a falar sobre Daniel. Daniel ora por um despertamento. Foi a nossa primeira lição. E Daniel orava em Babilônia, porque ele tinha fé que o Senhor restauraria Israel. O tempo de 70 anos havia se passado, e os crentes, como luz, eles resplandecem no meio de uma geração perversa. E Daniel era a diferença ali no meio daquela geração. E ele gozava de elevado conceito ali na Babilônia. Daniel foi despertado para orar. Deus respondeu à oração do seu servo. E o resultado foi um despertamento proveniente de Deus. O resultado foi que o Senhor despertou o rei Ciro. E o rei Ciro mandou que o seu servo fosse até lá e levasse os suprimentos para que reconstruísse os muros da cidade. O despertamento renova o altar. E nessa lição nós vamos ver o que é o verdadeiro despertamento, a necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. O despertamento conduz o homem ao altar. Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Tomemos cuidado com as imitações. Na quarta lição, nós vimos que a construção do templo enfrentou grande oposição. O altar tinha sido restaurado na festa dos tabernáculos e o holocausto contínuo foi oferecido ao Senhor. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. E aí, só restava
reedificar o templo. Os alicerces do templo são lançados. Os samaritanos se opõem à construção do templo. E como se explica a falta de resistência dos judeus? Os samaritanos reagiam quando os judeus cessaram a obra, mas Deus estava com o seu povo. Deus daria vitória ao seu povo. E aí, Zorobabel recomeça a construção do templo. E Deus dá vitória ao seu servo. E Deus esteve com o seu povo. A sua obra ficou parada durante 15 anos. E usou os profetas Ageu e Zacarias para encorajar os seus filhos na construção do templo. Deus suscitou os seus profetas. Deus nunca deixa de falar com os seus filhos, porque o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. À luz da Bíblia, nós vemos que Deus sempre esteve falando com o seu povo. Neemias reconstrói os templos de Jerusalém. E aí nós vemos como os muros de Jerusalém foram levantados. E Deus levantou o homem certo para executar esta obra. Porque este homem tinha fé, esse homem tinha esperança, esse homem amava a obra de Deus. A obra de Deus, o qual o dono da obra providenciou tudo o que era necessário para que a sua obra se realizasse. E desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a produção. Deus cuidou de tudo. Deus respondeu às orações de Neemias. Neemias chegou a Jerusalém. Neemias iniciou o levantamento dos muros. Claro que Neemias enfrentou grande oposição, mas Neemias não desanimou. Neemias ficou firme no seu propósito e o muro foi solenemente inaugurado. Mesmo que o povo teve que trabalhar com espada na mão e tijolo no outro, mas o povo não parou, porque a fé, a esperança e o amor estavam ali presentes. Os muros trazem um ensino simbólico muito importante. O povo de Deus deve separar-se do mal. Quando você tem compromisso com Deus, você também precisa estar atento, vigilante, procurar ter discernimento, porque o maligno sempre se introduz no meio do povo de Deus para colocar pessoas ali, para atrapalhar o andamento da obra de Deus. Então, precisamos ficar vigilantes, atentos. A vigilância já começa aí no trabalho, na obra. O povo de Deus deve tomar cuidado. Então, nessa lição, nós vimos os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos cativeiros, depois dos anos dos cativeiros em Babilônia. Ficaram espalhados pelo vasto território, iam viver uma vida comunitária, seguir os ritos da lei, mas tinha gente querendo atrapalhar. Os judeus não podiam aceitar a ajuda dos samaritanos, de jeito nenhum, porque Deus exige santidade do seu povo. O seu povo não poderia se misturar, o seu povo não poderia se envolver com gente que não tinha compromisso com ele. Devemos viver uma vida de santidade, uma vida de separação do mal. Se quisermos viver vigilantes, atentos, aguardando a vida do Senhor, precisamos estar separados do mal, separados daqueles que intentam o mal, daqueles que pensam o mal, daqueles que planejam o mal. Precisamos viver uma vida na presença do Senhor, em oração, meditação na palavra. Para esperarmos Jesus, precisamos viver a santidade também no casamento. Não podemos viver
em desunião com os nossos irmãos. Então, também aqui as causas da desunião devem ser eliminadas. Vivemos nessa lição um conflito que surgiu entre diversas classes sociais e como o problema foi solucionado para vivermos em santidade, para vivermos em comunhão com os nossos irmãos, para vivermos em comunhão com o nosso próximo, com o nosso cônjuge. Não podemos explorar o próximo. Não podemos fazer do nosso próximo alguém que esteja embaixo dos nossos pés. E aqui nós vimos que havia gente que emprestava dinheiro para usufruir do seu lucro, para usufruir lucro, para ganhar sobre o outro. Tinha gente que estava explorando o mais pobre, o mais necessitado, e Deus não estava se agradando disso. Deus não estava se agradando daqueles que ofereciam sacrifício com defeito, porque só queriam saber de ganhar. E a união tinha que caracterizar os judeus libertos do cativeiro. Deveriam viver em amor. Deveriam viver uma nova dimensão de vida. Deveriam viver em união, respeitando o próximo, tratando o próximo como trata a si mesmo, desejando para o próximo aquilo que deseja para si mesmo. Então, a união entre os judeus estava ameaçada, porque tinha os falsos judeus, os judeus que não seguiam a lei, que não obedeciam à lei, que estavam colocando em risco os ensinamentos da palavra de Deus. E Neemias veio e solucionou esse problema. E a paz voltou a reinar entre os judeus. E começaram a surgir mais uma vez oposições à obra de Deus, na lição 9, porque o inimigo não desiste. O inimigo não desiste de oprimir o povo de Deus. Na lição 7, nós vimos a oposição contra a construção do muro. E nós vimos que os judeus resistiram e concluíram a obra. Aqui, vamos ver por que eles estavam atacando. O inimigo, ele procura atingir a nossa fé. Mas qual era o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Qual é o segredo do povo de Deus? Porque o povo de Deus está vencendo o inimigo. Primeiro, porque nós temos fé, porque nós cremos no Senhor. A fé é aquela que nos leva a lugares onde nunca imaginamos. Provai se os espíritos são de Deus. Ah, irmãos, na lição passada, vimos que o inimigo ataca os seus servos de diferentes formas, mas devemos enfrentar o inimigo com o escudo da fé. Vem a maledicência, vem a cobiça, vem a morte, vem a derrota, vem os pensamentos negativos, vem o desespero, vem a dúvida, a falta de amor, a mentira, o orgulho, a fé. Com o escudo da fé, nós vamos atacar contra os dardos inflamados do maligno. O inimigo ataca através dos falsos profetas, que vêm como se fossem ovelhas, revestidos de ovelhas, mas no final são lobos devoradores. Tomemos cuidados com eles. Cuidado com os falsos profetas no meio do povo de Deus. Fique atento. Provai se os espíritos são de Deus. Veja o testemunho, veja o proceder dessa pessoa, para ver se ela realmente tem compromisso com o Senhor. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Devemos julgar as profecias e o comportamento deles também. Por que devemos julgar as profecias? Devemos julgar as profecias de acordo com a palavra, à luz da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que aponta a validade da profecia. A palavra de Deus aponta a validade da profecia, tal como os bereanos faziam.
Lá em Atos, nós vimos que os bereanos, os irmãos podem consultar lá em Atos, os bereanos, eles ouviam a pregação e consultavam nas escrituras se era tal e qual, assim dizia o pregador. Então, a profecia deve estar sujeita à palavra. Como devemos julgar as profecias? Quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos, ou seja, a sã doutrina da palavra de Deus. A palavra de Deus deve estar em primeiro lugar. Se a pessoa que se diz profeta, se diz profeta ou se diz profetizando, deve estar atento que o que ela diz deve estar de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo só tem liberdade de usar os seus servos, só usa os seus servos para dizer aquilo que está na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo viria e nos ensinaria tudo aquilo que nós deveríamos dizer. Não temos a palavra, não somos senhores da palavra, a palavra não nos pertence, a palavra é do Senhor, aleluia. Se a palavra é do Senhor, quando falamos a palavra do Senhor, sabemos que o que dizemos tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Então, quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom da profecia. Porque quem dá lugar ao Espírito Santo deve usar o dom de profecia de modo correto. Quem está usando o dom de profecia não pode fazer confusão com o dom que recebeu do Senhor. Amém? Quando provamos as profecias, recebemos bênçãos de Deus por meio delas, quer nos dar. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. Então, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto dessa lição. O governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Então, quando Esdras chegou lá, Esdras viu que havia muito a se consertar. E foi então que o rei Artaxerxes enviou Esdras. Esdras ensina a palavra ao povo. Disse que foi montado um púlpito pequeno para que nele se ensinasse a palavra. Então, nós sabemos que hoje na nossa igreja nós temos um púlpito, aonde se ensina a palavra. A finalidade dele é ensinar a palavra, não é fazer pirueta, não é contar história, não é ficar fazendo brincadeira. Púlpito é lugar sério. Púlpito é lugar de se falar a palavra de Deus. Foi para isso que o púlpito foi construído lá em Jerusalém. E nesse púlpito, Esdras ensinou a palavra. E ele contou com 12 assistentes que lhe ensinavam, que lhe ajudavam. E esses 12 assistentes saíam no meio do povo explicando a palavra, e a palavra de Deus deve ser ensinada. É por isso que nós temos a escola dominical, nós temos o culto de ensino, porque a palavra de Deus deve ser ensinada. E os resultados do ensino da palavra de Deus são maravilhosos, dão resultado sadio, de uma igreja sadia, uma igreja forte, uma igreja abençoada, uma igreja triunfante, uma igreja forte, é uma igreja na qual se ensina a palavra de Deus. Então, na lição passada,
Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E aí nós vemos que o grave problema do casamento entre os judeus e as mulheres pagãs. E vimos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar este problema. E também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Que a palavra de Deus proibia o casamento entre pessoas que não faziam parte da semente santa. Nós vimos que desde Abraão, eles só se casavam com pessoas da mesma parentela, não é? E Esdras ficou tão indignado quando viu aquela situação, que ele rasgou as suas vestes, que ele arrancou a sua barba, não é? Arrancou os pelos da sua barba. Imagina só a dor que aquilo foi. E ele se prostrou em oração diante do povo, porque na lei de Deus vem a ordem: não faças concerto com os moradores da terra, nem tomes as suas filhas para os teus filhos. E foi por este motivo que o sacerdote Esdras ficou tão perplexo que, ao voltar do exílio, que tomou aquela atitude drástica. E os príncipes lhe contaram o que aconteceu, ele tomou aquela atitude drástica e o povo se arrependeu e mandou embora as suas esposas. E ele, chorando, comoveu, acabou deixando que o povo, permitiu que o povo ficasse comovido, e o povo tomou uma atitude firme, obedeceu a palavra de Deus e mandou embora as mulheres. E foi assim que Esdras e Neemias, Esdras combateu o perigo do casamento misto, e 25 anos Neemias teve que combater o mesmo mal no meio do povo. E por que o judeu não podia casar com uma pagã? Palavra final sobre o casamento entre os crentes: espere em Deus. Procure sabedoria em Deus. Tenha fé e esperança. Tenha fé e esperança. E continue amando ao Senhor. Em primeiro lugar, que no momento certo, o Senhor vai te dar um lar. E você será muito feliz. Essa que vos diz sabe bem do que está falando. E a vigilância conserva pura a igreja. É a nossa lição de hoje. E a nossa lição de hoje fala das 10 virgens. Mais uma vez, o Espírito Santo quer nos despertar, não é? Dizendo que o tempo se abrevia. Então, as 10 virgens estavam todas aguardando o noivo. Todas estavam aguardando o clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite é um momento de redenção. O clamor da meia-noite é o momento de que Deus tem algo especial para fazer na nossa vida. Foi à meia-noite que os meninos judeus e os meninos hebreus passaram por uma situação chave na vida deles. Os meninos hebreus foram salvos pelo Senhor, foram redimidos pelo Senhor. Foi à meia-noite que Boaz se deu conta que Ruth estava lá e se declarou a ela dizendo que ia redimi-la. Meia-noite é hora de redenção. Então, há diversas situações. Por exemplo, foi em torno de meia-noite, mais ou menos, no meio da noite, que aquela mulher deitou sobre o bebê e o matou e pegou o filho da outra. Então, meia-noite, se você não vigiar,
você perde uma oportunidade na sua vida. Então, esta lição nos fala da meia-noite. A meia-noite é um momento especial. É um momento no qual Deus tem algo a fazer nas nossas vidas. Deus tem algo a fazer conosco. Quando será a meia-noite na nossa vida? Não sabemos quando será a meia-noite. Mas a meia-noite já está marcado. O Senhor já estabeleceu quando será a meia-noite. O Senhor já marcou este momento. E precisamos estar atentos, porque a meia-noite vai chegar. E devemos estar atentos, vigiando para a meia-noite de Deus. Então, as virgens ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Ou seja, há muitos crentes que não estão vigiando. Há muitos crentes que não estão atentos à chamada do Senhor. Há muitos crentes que não estão preparados para aquele grande dia. Mas o Senhor Jesus está voltando. Que Deus nos abra os corações para compreendermos a sua palavra, pois devemos estar devidamente preparados. Meia-noite, o dia que já passou, o momento chave na nossa vida, o momento chave na qual Deus tem algo a nos falar. Meia-noite, início de um novo dia. Meia-noite, a hora das trevas. Meia-noite é a hora da vinda do noivo. É a chegada triunfal. É a hora que o noivo está prestes a vir buscar a sua igreja. E como é que nós estamos levando a nossa vida? O clamor da meia-noite é um brado de alerta para todos os crentes. E quando o clamor da meia-noite foi ouvido, diz a Bíblia que o seu sentido é o seguinte: sair-lhe ao encontro. É precisamente isso que o Espírito Santo quer dizer atualmente. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E nós devemos estar prontos e responder. Já a sua noiva se aprontou. Lemos em Mateus 25:7 que, ao ouvir o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar as suas lâmpadas. E aqui, irmãos, nós temos... nós vamos parar aqui, vamos conversar um pouquinho. Então, as virgens começaram a preparar as suas lâmpadas. Nós não precisamos de uma pessoa nos dizer, olha, Jesus está voltando, olha, os crentes estão começando a subir. Eu falo, eu tenho que subir também. Não. O crente precisa estar preparado para a volta de Jesus a todo o momento. Os sinais da volta de Jesus estão cada vez mais aumentando. Por exemplo, se nós disséssemos, olha, os sinais da volta de Jesus são pestes. As doenças estão cada vez mais frequentes. Nós estamos vendo que as pestes estão aumentando. São terremotos. Alguém vai dizer assim, olha, mas sempre houve terremoto e Jesus não voltou. Só que se vocês forem avaliar e contar os terremotos que houve antes, 100 anos antes teve terremoto. Até hoje, você pode ver que teve muito mais terremoto nos últimos anos do que nos anos anteriores. Isso quer dizer que os terremotos estão aumentando cada vez mais.
Aí apareceu aí recentemente uma praga de gafanhotos. Aí algumas pessoas disseram assim, aqui disseram, comentaram, será que essa é a praga de gafanhotos da Bíblia, do Apocalipse? Eu falei, essa aí é apenas um sinal da volta de Jesus. A praga de gafanhotos da Bíblia é muito pior, que está lá no Apocalipse, lá nas 7 taças da ira de Deus, aquela ali é muito mais pior, aquela ali é depois da volta de Jesus. Se você for observar a quantidade de guerras, aí fala assim, mas a Guerra Mundial foi só em 1945. Mas você já reparou quantas guerras locais têm acontecido nos últimos anos? E se nós formos observar quanta violência a humanidade tem sofrido nos últimos anos, tudo isso é sinal da volta de Jesus. Pai contra mãe, filho contra mãe, a licenciosidade, a imoralidade cada vez maior. As pessoas se assustam com isso, é verdade, é assustador. Mas isso tudo é sinal de que Jesus está voltando. É sinal de que o noivo está próximo. Como na cerimônia de casamento judaico, que eu até não comentei, não falei como que era a cerimônia de casamento judaico, no qual o noivo vinha com seus parentes ao encontro da noiva, que vinha com as suas damas, que eram as virgens, com as suas lamparinas acesas. E quando, à meia-noite, eles se casavam à noite, aí alguém dizia, ela tinha que estar atenta para a hora que o noivo viesse ao seu encontro, alguém dissesse, aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro, aí o noivo saía com seu cortejo, a noiva tinha que estar preparada. Então, Jesus se valeu de uma cena, de um casamento da época, para explicar como seria o arrebatamento da igreja. Cristo se valeu de uma situação do cotidiano, da vida deles, para explicar como ele traria a igreja para si. Jesus mostrou para o seu povo a importância do compromisso que a igreja deve ter com ele, tal qual uma noiva deve ter com o seu noivo. E de estar atenta no aguardo do seu noivo. Então, nós vemos essa tipificação no casamento de Isaac e de Rebeca, na qual Eliezer, que representa o Espírito Santo, preparou Rebeca, adornou Rebeca, preparou-a para ir ao encontro de Isaac. Assim somos nós, o Espírito Santo nos revestiu de poder e nos preparou, nos ensinou a palavra, nos contou coisas sobre Jesus, nos ensinou sobre Jesus, nos falou coisas lindas sobre Jesus através da palavra do Senhor, nos revelou coisas sobre ele que nós nunca imaginaríamos, assim como Eliezer falou para Rebeca quem era Isaac, sobre todas as características de Isaac, o Espírito Santo nos fez sentir quem era Jesus. E Rebeca, conforme ela ia se aproximando no caminho ao encontro de Isaac, ela ia tendo cada vez mais comunhão com o Isaac, por causa do Eliezer, que ia fazendo com que Rebeca compreendesse quem era Isaac. Assim é o Espírito Santo, ele nos faz sentir a presença de Jesus. Ele nos faz sentir o amor de Jesus em nosso coração e nos adorna com os dons do Espírito Santo, que são como joias, que nos tornam mais belos para ir ao encontro do noivo. E nós estamos no caminho.
para ir ao encontro do noivo. Mas não podemos deixar as nossas lâmpadas se apagarem. Não podemos deixar o azeite terminar. Devemos estar sempre buscando nos alimentar de histórias do noivo. E aonde encontramos histórias do noivo? Na sua palavra. Aonde vamos recordar as palavras do noivo? Na sua palavra. As mensagens do noivo. Os recados do noivo. Na sua palavra. Então, o Senhor fala conosco nesta hora, através desta mensagem que deixou para nós nessa lição, que Ele nos quer vigilantes e atentos. E uma igreja que quer subir, uma igreja que quer participar das bodas do Cordeiro, não pode prescindir da fé, não pode prescindir da esperança e não pode deixar de forma alguma de amar. Sem esses 3 elementos, a igreja não vai resistir no dia mau. A fé em Jesus, a esperança na volta de Jesus e o amor a Deus, em primeiro lugar, e ao próximo, são elementos essenciais para aguardar o noivo. Em nome de Jesus, nós agradecemos e apresentamos aos irmãos a nossa próxima lição. A lição dos adultos é baseada no livro de Jó, que é comentada pelo pastor José Gonçalves, pastor da Assembleia de Deus do Piauí, e o tema é a fragilidade humana e a soberania divina, uma lição maravilhosa, tá? E essa seria a lição dos jovens, que a nossa igreja não utiliza, não é? E esse é o nosso lema, é permanecer firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém.